Então a gente vai agora fazer um debate, um bate-papo, o que quer que seja que apareça aqui, do vídeo que o Matheus Croco fez, ou a palestra que ele fez, né, via vídeo que enviou aqui pra gente. Então vamos falar sobre isso por uns 15 minutos, depois a gente vai para a fala da Bia. Acho que a gente podia, como somos não muitos, a gente pode talvez fazer um círculo para esse momento. O que vocês acham? A gente errar hoje. Sei lá como é que funciona assim. Se for pra lá, então. pode pra lá. Não, só vira as cadeiras, gente. Então vamos lá, quais são os pensamentos? A primeira fala que a gente vai fazer no primeiro vídeo, na verdade, né? Então a gente tem noção de quais são os posicionamentos desse grupo em específico, né? Em relação a abolicionismo versus veganismo estratégico. Então a gente já consiga ter uma ideia disso, né? Mas fique à vontade, a gente pode falar, não tem necessariamente coordenação dessa conversa. Dada não fala português, ele está aqui observando. Dada é um monge indiano, eu vou apresentar porque o uniforme chama atenção. Ele tem se interessado bastante por veganismo, por direitos animais. Está no Brasil faz nem 2 meses. I briefly introduced you that. Yeah, thank you very much. Thank you. Vamos lá, vamos à conversa. Eu acho que eu ia ser primeiro botar alguma questão em pauta para o pessoal mais abordado, para mais concreto. Todos aqui já conheciam a ideia dos termos, né? Abolicionismo e bem-estarismo. Ou alguém que é novo, não conhece esse termo. Todos já têm um breve conhecimento. Vocês precisam se manifestar, gente, senão a gente fica. Então, pessoal, a gente não precisa ficar tímido aqui de falar, tá? Porque daqui a pouco tem certeza que a gente vai estar falando de uma maneira mais dinâmica, o tempo vai estar acabando, todo mundo vai ter que falar, então, tipo, de boa, assim. Alguém está intimidado pelo fato de estar sendo gravado, a gente pode também não fazer isso. Na verdade, eu achei que o Matheus ficou tipo, muito bem em cima do muro. Tá ligado? Bora, chegou, começa a conversa daí. Ele não defendia nenhuma posição 100% e nem outra posição 100%. Ele fala assim, ó, não, todos os posicionamentos podem estar corretos, depende da forma que se acha. Aparentemente, eu só achei que ele estava em cima do muro, todo o discurso do vídeo. Eu não entendi dessa forma, eu entendi que ele foi bem claro em relação a qual caminho, né, ele entende correto, mas que a forma de abordar pode mudar. Você pode fazer isso com protesto, pode fazer isso conversando, pode fazer isso de maneira extrema ou educada, mas eu entendi que ele estava bem contra concessões, né, que o veganismo teria que ser... Enfim, foi um entendimento, não sei se... Pra mim também. Não, pra mim também. Eu conheci é engraçado porque eu conheci o Matheus antes de ser vegano. Eu morava no interior de São Paulo e comecei a ir a Limeira, onde ele morava, a fazer escalada com ele. E aí eu não era vegano, mas o Matheus é um cara que, para o pessoal que não conhece, eu acho que vários devem conhecer pessoalmente. É um cara que ele sabe dizer muito bem as coisas, de um jeito muito sutil, mas sem perder justamente o ponto e se sabendo atrair. Então, o cara, justamente, à medida que você vai conhecendo ele, que ouvindo mais sua fala, é uma fala amigável que não te bota as defesas para cima, porque ele é simpático, é querido e tal, mas ele sabe se posicionar tão firmemente e sempre sabe botar em pauta. Só que desse jeito, como que te faz a você estender a mão para dizer, oh, vem cá, sabe? Então, no início, quando tu começa a ouvir ele, sempre algo que de repente seja essa sensação de o cara está em que lado. Mas na real ele como que está trazendo para cima do muro para passar do outro lado, sabe? Mas ele está do outro lado do muro, se temos essa analogia. Então eu acho muito legal o Matheus como expõe as coisas.
seu jeito é amigável, a vezes até um pouco palhaço, como para esse radicalismo justamente que é implícito na mensagem não seja tomado como algo agressivo, mas sim como algo mais como para ouvir, sabe? Porque às vezes, muitas vezes através do humor conseguimos atrair mais pessoas, porque a pessoa se predispõe a ouvir, sabe? Então, embora pautando uma questão séria, às vezes podemos dar essa concessão de, eu considero, em certos momentos, de dar essa concessão de fazer um discurso mais ameno, sem perder justamente esse radicalismo, mas para a pessoa se predispor a simpatia, e não a sentir uma agressividade. Saber trocar uma ideia, né? O Matheus sabe trocar ideia, né, realmente. É um cara que você ouve, ao menos em pessoa, tá, assim por vídeo, mas em pessoa é um cara bastante inspirador. Tipo, ele arrasta as pessoas, ele tem esse carisma, sabe? Eu veia lá no grupo de escalada isso, tipo, ele era um dos organizadores também, mas ele conseguia sempre, tipo, puxar o sorriso da pessoa tímida, que era a primeira vez que chegava, que tinha medo da altura, e ir para escalar 7 metros de altura, porque uma pessoa que jamais fez exercício nem nada, ele tinha esse poder. E eu acho que os ativistas devemos nos preocupar por ter esse tipo de chegada com nossas particularidades, né? Não a imitação, mas sim pegar as coisas boas. Ele tem muitas. Eu acho que como é que se chama? Rock. Então, eu vejo assim, sempre que eu assisto o Matheus, é sempre claro para mim o entendimento abolicionista animalista da parte dele. Isso para mim ele deixa sempre muito claro. Eu acho que esse teu entendimento de que ele ficou em cima do muro, será que quando ele coloca da argumentação, né? Porque assim, quando ele fala de radicalismo, está muito claro, né? De ser radical, ser abolicionista, ser radical, não uso e ponto, né? Não tem como você defender uma empresa que testa animal e defender o uso de um produto que se diz vegano, né? Isso é claro, né? Quando ele coloca isso. Eu acho que pode ser que esse entendimento que você colocou em cima do muro é que quando ele fala da argumentação, como você argumenta cada pessoa, né? Como você chega e conversa com uma pessoa para esse entendimento. Então pode ser que isso tenha soado para você que ele está em cima do muro, né? Porque ele fala da argumentação que cada pessoa, né? Você entender onde que está o especismo, ou não entendimento abolicionista, ou entendimento equivocado da pessoa quando ela defende um veganismo moderado. Mas o foco dele que nem ele fala, né? Não há brecha, né? Não há brecha. Por mais que você tenha um entendimento moderado, teu entendimento não dá para você passar a mão na cabeça não. Mas como argumentar e até que ponto o outro está pronto para receber o entendimento que você está querendo colocar, porque tem hora que tem pessoas que não dá para avançar, você consegue chegar até aqui, né? Aí é um processo da pessoa de entendimento que ela vai levar para uma reflexão e com o tempo ela vai. Então será que não é isso que você colocou em cima do... Não, porque eu já não tinha visto outros vídeos deles e aparentemente ele era mais parecido assim, a uma flexibilidade de acesso a produtos de empresas não veganas. Assim, tipo alguns exemplos de leites vegetais na época, ó, isso aqui uma empresa não é vegana, mas o produto não deixa de ser vegano. Tipo assim, isso não significa que você não deve comprar, é apenas uma opção. Tipo, cabe a você pegar e tomar a sua própria escolha, mas tipo, não era tipo, opa, isso aqui não é vegano, quer dizer, não é, porque é de uma empresa não vegana, significa que você não deve consumir. Aparentemente foi isso que eu já vi em outros vídeos dele, tipo, que não dava a entender que ele era 100% assim, então, boicotar tudo. Então, eu acho que houve uma confusão da sua parte, na verdade, de entendimento, porque, na verdade, a questão não é nem se a empresa é vegana ou não. A questão não precisa que a empresa seja vegana, ela não pode testar em animais, e a partir do momento que ela tem um produto que não tem nada de origem em animais,
de origem animal e que ela não testa em absolutamente nada na empresa dela, ela não patrocina rodeio, aquele produto ele é liberado. Então, de repente, você tenha se confundido aí. Eu, sinceramente, eu sigo o Matheus há muito tempo. Eu nunca vi em nenhum vídeo o Matheus falando de produtos, é muito difícil. Quando fala, geralmente são produtos até estrangeiros, porque ele já está morando há muito tempo fora do Brasil. E eu tenho certeza que os produtos que você viu, você deve ter realmente se confundido, porque eu converso muito com o Matheus e realmente não... talvez você tenha se confundido nessa questão. A questão de como a gente boicota, que produtos são aceitáveis e não, sempre dentro da comunidade vegana tem bastante briga sobre 4.5, 4.9, até onde chega a aceitação. Tem um grupo que eu falei aqui, eu sei que modera, que é o Vega Ajuda, que para mim é um dos melhores ativismos virtuais que eu já vi, porque tem essa questão de produtos e acessibilidade, e tem umas pautas rigorosas para aceitar um produto. E muitos produtos entram na lista, mas jamais aceitando certo tipo de exploração ou certo tipo de comportamento de empresas. Talvez a gente, justamente, o que falava o Matheus, a gente associa a radicalidade automaticamente à violência. Eu acho que quando o Matheus talvez fale de ser radical, porém não com essa chegada agressiva, talvez aí é onde às vezes nos confunde, porque já temos a mentalidade associada socialmente à radicalidade de alguém violento, alguém, tipo, pensamos em um extremista botando uma bomba, ou alguém já chegando dando pau. Então, de repente, essa reconstrução do que significa radicalismo, essa reassignificação, talvez. Mas o Matheus é um cara realmente bem posicionado. Mas que bom, pode ter visto uma outra coisa assim, outra não. De repente, sempre pode ter alguma confusão ou alguma visão que fica assim como assim, sabe? Legal, gente. Vamos falar, então agora acho que já esclarecemos ou não, mas enfim, o que o Matheus quis dizer ou não, né? Mas vamos falar do conteúdo então da fala dele, só para aproveitar melhor esse tempo. Já deu para esgotar aí esse debate. Eu achei muito legal quando ele falou de radicalismo e extremismo, né? Eu acho que estava falando do pensamento ser radical, mas seus comportamentos não necessariamente precisam ser extremistas, né? E eu estava até falando para a Bruna, né? Que eu moro com mais 23 pessoas e a maioria delas sou vegana e tem mais 4 vegetarianos. E a gente está morando há 1 ano, assim, e quando eu cheguei eram só 2 pessoas vegetarianas, né? Agora são 4. E a minha abordagem nunca foi muito extrema, porque, enfim, muitas daquelas pessoas nem entendiam o vegetarianismo, nem o veganismo, nem nada. Mas quando me propunha a cozinhar para todo mundo, então, vamos no restaurante vegetariano, as pessoas começavam a abrir a mente, precisa ser assim, não precisa ser assim. E a gente termina viajando muito, né? No meu trabalho eu termino viajando muito e convivendo com outras pessoas de outros escritórios pelo Brasil. E a conversa sempre, quando eu estou comendo, é sobre veganismo, né? E é até meio chato conversar sobre veganismo na mesa, porque são mais 10 pessoas comendo carne e você defende uma parada aqui. Mas eu acho que a abordagem quando você tem com essas pessoas de, tudo bem, entendo, é uma coisa cultural que a gente há muito tempo, né? Então, sei lá, parei de comer carne faz 2 anos, mas... E aí, eu entendo as pessoas e você ter a abordagem abre muito a cabeça delas do que, não é, sabe, não é essa coisa de outro mundo que é difícil e tudo mais. E eu acho que isso tem convertido muito mais pessoas, assim. Inclusive até um me mandou mensagem ontem para mim dizendo, Bruno, eles fazem nos escritórios, eles fazem as conferências, né, para os membros. E, na minha conferência eu vou fazer tudo vegetariano pela conversa que a gente teve semana passada, não sei o que, isso é muito massa. Então acho que essa abordagem que tem com as pessoas, muitas vezes elas não entendem 100% como é e acham que é outra coisa, acho que converte muito mais. Eu acho que também é muito eu penso muito os dois lados na política também, nos debates e tudo mais, essa abordagem diferente. Você falou sobre a forma de abordagem, né? Uhum. Mas sobre o caminho da abordagem, quer dizer, é fazendo concessões ou é se mantendo íntegro a ideia do veganismo mesmo, né? Que não seja de fato o veganismo para o abolicionismo,
Aham. Como nessas falas que você falou, na verdade, está tendo resultado nessas falas, né? De tá, Sim, sim. a pessoa acaba daí mudando, fazendo o que ia ser churrasco, vira vegetariano, o evento e tal. Como que é a sua postura em relação a Eu essa sempre, radicalidade? eu sempre tento ver o que é que essa pessoa entende, né? Então, geralmente, sempre quando eu falo sobre veganismo, vegetarianismo, as pessoas pensam em queijos ou, sabe, alimentos muito, muito caros que são alimentos veganos, mas, por exemplo, sei lá, carnes veganas, sei lá, queijos veganos. Isso é algo muito, não tenho tempo, não tenho dinheiro, etc. Mas a maioria do prato da pessoa é vegano, sabe? Feijão, arroz, etc. Então eu sempre tento trazer que não você consegue substituir a maioria das coisas que você está comendo é vegana, tirando aquele pedaço de carne, aquele pedaço de queijo, etc. Mas, enfim, eu acho que nesses um ano convivendo com esse time, 2 anos parando de comer carne, o que eu sinto é que o pensamento que as pessoas que comem carne têm de parar de comer carne e ser vegetariano, ser vegano, é algo muito distante e eu tento trazer um pouco mais perto, assim. Então as pessoas que convivem comigo sabem que não é difícil. Mas para trazer perto, você precisa falar para eles, tipo, eu preciso trazer algo que está no meu cotidiano para eles. Então, como é que é meu dia a dia, o que é que eu consumo. Mas é um discurso radical. É um discurso radical. Apesar de ser uma forma suave e amigável de aproximar. Eu não... É isso que o Matheus vocês colocaram na fala dele, né? Que dá para ser essas duas coisas ao mesmo tempo. The experience as a vegan, he's telling. The experiences as a vegan. He's actually telling us how, what's his posture on talking about veganism to other people, and trying to bring other people to veganism. Because the discussion that is about how we approach veganism when talking to the mass or to a single person. Do we make concessions? Do we? I mean, it doesn't matter if you're going to be more extremist on how you do it, but it's more on do you make concessions about where you want to get to, or do you stay loyal to a final end, even though it might take many forms. So if you have any thoughts on that, I'll translate. Now there's no going around. It's random. Yeah. So can anybody Go ahead. translate? Huh? Can anybody translate? I'll translate. Yeah. Now we are talking about the ways to propagate veganism. A gente está falando sobre maneiras de propagar o veganismo. And what is our role in myself in propagating veganism? Qual que é o nosso papel em fazer isso? Yeah. So how should I propagate? What are the concession I can take? That was you were telling me. Uhum. Yeah. Ele resumiu o que eu passei para ele, né? Então, a gente está falando sobre isso e qual a postura que a gente deve tomar ao querer propagar o veganismo. Yeah. First, I think we should talk scientifically about the benefits of veganism. Então, primeiramente, eu acho que a gente deveria falar cientificamente sobre os benefícios do veganismo. Because if we talk rationally, need not to be so much fanatic. So we should always talk scientifically and rationally. Porque se a gente fala racionalmente, a gente não precisa se tornar um fanático, né? Se a gente falar de maneira científica e racional, Go ahead. Yeah. So I want to tell some of the scientific developments which are in the favor of veganism. Então, sobre esses fatos científicos, né, que são a favor do veganismo. Yeah. So now it is found that eating meat and other meat-related products such as eggs, so they convert our lymph
into seminal fluids. Então, é sabido, ou tem evidência de que ao comer produtos de origem animal, como ovos ou carne, isso favorece a conversão da nossa linfa, né, que seria um produto a ser eliminado, em fluidos seminais. So one should be clear, the lymph is the food for our brain as well as it nourishes our whole body. E essa linfa ela também poderia ser convertida para nutrir nosso cérebro ou outras partes do corpo. So if one eats more meat, the tendons, the lymph, it converts into the seminal fluids, and he gets due to his propensities, due to his instincts. So his body get deprived about the lymph. Então, quando você tem o estímulo dos produtos animais, a linfa, ao ser convertida em fluidos seminais, que afetam, que estimulam, né, o aparelho reprodutivo, ela acaba não só despertando uma área de instintos, mas também privando o corpo de outras substâncias que poderiam ter sido produzidas ou melhor utilizadas do que essa transformação. Actually, that's why it is said that as you eat, so you become. Então, por isso é importante lembrar que a gente é o que a gente come, se torna o que a gente come. Yeah. So because whatever we eat, the same thing it converts into our cells. Tudo que a gente come se converte em células nossas. Yeah. And each and every cell has its own mind, and the collective cells, it has an effect on our mind. E é tudo aquilo que afeta nossas células, né? Por sua vez, as células também têm um efeito na nossa mente. Yeah. So those people who try to take more and more meat products, so what happens is the cells get affected by the meat products, and it affects the thinking of of his mind. Então é isso, né? Aquilo que a gente come afeta nossas células e isso afeta a maneira como nossa mente pensa. Yeah. Due to this, we see there is more aggressiveness and violence in the society. E é por esse processo que a gente acaba vendo mais violência e agressividade na sociedade. Yeah, there are many examples. Because what I want to tell is, the first thing is we should propagate this rational and scientific fact, and the other thing is as a human beings, because we are assembled here. So veganism, one who follows veganism, one who follows little of veganism, his mind is little expanded. Então, quanto seres humanos, né, nós aqui reunidos como seres humanos, aqueles que seguem o veganismo têm uma facilidade maior de expandir a sua mente. Yeah, just I can, if I have some empathy towards anybody, okay, so I have some expansion of mind. Só o fato de eu sentir empatia por qualquer né, isso já é um sintoma de expansão da nossa mente. So when we talk about expansion of mind, so if one does not feel the sensitivity of the animals, so due to this insensitivity, their mind gets crudified.
Então, por que será que algumas pessoas, né, que se alimentam de animais não sentem empatia por esses animais? É porque através desse processo, do próprio processo de consumo, né, a mente dele se torna mais crua. Yeah. So therefore, we meditate. I'm a yoga teacher. So I feel that those who take vegan food, they are very very sensitive, and when they sit for meditation, so they feel the love and empathy, because if my mind is not expanded, so if his mind is within myself, so it is selfishness. So I need to expand my mind. Ele falou que enquanto professor de yoga e de meditação, ele vê que as pessoas que não consomem produtos animais têm maior facilidade de expandir a mente, porque é uma mente contraída, é uma mente que está olhando só para si, né? Porque ela está tão contraída, então expandir a mente é poder ampliar essa compaixão. So this is one of the moral values. These are moral values which we can propagate in society. And one of the first thing, if you want to project, if you want to propagate our veganism, so I think the children are the best medium. We should catch them young. So in many of our students, when they come, when they are very young. Very so, what? Yeah. Very young. Very young. Jovens. We should catch them young. Young? You Yeah. mean young? You mean young dad? We should catch young people, young students, Okay. So because they have more sensitivity than the grown-ups. E isso que ele falou antes é uma coisa bacana para a gente usar para propagar o veganismo, ele diz. E também na experiência com as escolas que a organização dele mantém, quanto mais jovem a pessoa for, mais propensa ela é a aderir a essas ideias e aceitar o veganismo. Yeah. I can talk better. Yeah, we need to wrap up because there's another lecture. Yeah. Thank you, Dada. Queria fazer uma Acho que o Xingu tinha se inscrito já. Ele queria falar. Tenho que trabalhar, gente. Mas já? Tenho que trampar. Tá bom. Valeu. Tchau. Assim, na verdade, não mencionando no vídeo, mas a própria palestra, que é a respeito do veganismo estratégico, eu nem considerava esse termo, e o veganismo evolucionista, assim, na própria Sociedade Vegetariana, Sociedade Vegana Brasileira, do qual acho que é a Laura Kim quem dá certificados veganos, lá consta que produtos de empresas que testam podem ser certificados, desde que não passe por teste, que é diferente do que a Renata acabou de dizer. A respeito de patrocínios, que acabou de dizer que rodeios, se a empresa patrocina rodeios, também não pode ser considerado vegano. Isso também é algo que foi ao contrário do que o próprio Gary Francione chegou a me dizer em uma postagem que ele publicou lá. Tipo assim, esse tipo de conflito de pessoas que são influentes e dizem uma coisa, como o Gary Francione, como a própria Vegan Society, a própria Vegan Society Internacional, que certifica produtos veganos de empresas que testam. Isso não é o contrário do que tipo, o veganismo evolucionista propõe? Só para esclarecer, a sociedade vegana que você atribuiu a Laura Kim não é. O nome dela é Associação Brasileira de Veganismo, uma coisa assim. Mas é uma associação que é ela, basicamente, tá? Então não tem... É que se tem um recurso de autoridade, é uma organização que não tem uma representatividade. Mas, ok, a sociedade vegana é outra coisa, né? Ela foi fundada em 2010 e ela é totalmente contrária ao veganismo estratégico, ao abolicionismo pragmático, ou seja, bastante crítica a isso. A sociedade vegana.org, né? Do Brasil. São duas são diferentes, uma daquela que a Laura Kim certifica. Sim, a Laura Kim ela montou isso basicamente o que faz é a certificação. Né? É isso, é uma organização, entidade, não sei se é uma empresa, o que quer que seja a figura jurídica, mas o que faz é certificar. Tá? Não tem um outro aspecto de representatividade do movimento enquanto associação ou o que seja. Mas, de qualquer maneira, Xingu, posso chamar de Xingu Rock, né? Na internet é o nome, mas eu lembrei agora que você queria que chamasse de Rock, perguntei.
de muitos anos atrás, né? Quem dúvida? Porque xingu era uma página relacionada lá, que se Ficou o nome. antes, mas acabei ficando pra lá. Beleza. Então, Roque, mas não obstante, né, disso que essa confusão aí em relação à sociedade vegana, sim, há posições diferentes, é por isso que a gente está tendo essa conversa, né? Quando o pessoal apela para a justificativa da sociedade vegana do Reino Unido, que criou o termo veganismo e tal, e fala assim, mas lá nas regras, na descrição deles, na fundação deles, não fala nada sobre a empresa ter que ser totalmente vegana para o produto ser vegano. Porque foi nos anos 40. Tá? Não existia naquela época possibilidade de uma Unilever ter um produto vegano, ou enfim, não tinha sequer uma empresa vegana. Né? Então, esse fenômeno que a gente vê de empresas não veganas, ou não só não veganas, mas empresas como uma Frig da vida, né? Que agora está lançando, faz muito tempo, vai fazer coisa de 1 mês e meio, 2 meses, já que a Frig anunciou que ia começar a vender bife de soja, o valor das ações deles em um dia subiu 10%, né? Porque eles vão começar a usar soja, colocar, né? E não só, não é nenhuma novidade, mas eles têm toda uma rede de distribuição, e significa que a empresa está apontando, né, enquanto mercado, né, o mercado está apontando, então, para novos mercados. Então, se tiver uma crise no setor, tipo, as pessoas estão querendo comer menos carne, teve aí um novo operação carne fraca, ou o que seja, a empresa sente menos, porque ela está mais dispersa, né, difusa em outras áreas, enfim. Então, para eles, imagina, tipo, quantos bilhões não vale uma empresa dessa, e só com esse anúncio ela já vale 10% a mais. Olha o que eles ganham dinheiro. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Sim, naquela época, quando a Sociedade Vegana do Reino Unido foi fundada, não tinha essa possibilidade. Por isso que não se fala, isso não está explícito, né, na definição do que é vegano, enquanto origem, né, da criação do termo. Seria como... Fala que se o produto passou por teste não pode ser certificado, mas não fala nada quanto a empresa. Tipo, isso aí está específico lá. Sim, mas então é sempre legal quando a gente está falando do conceito, a gente recorrer a quem pessoa, o órgão que criou aquele conceito, né? Porque a pessoa está mais próxima da essência daquilo. Mas por outro lado, isso é um bônus, mas também tem um ônus, que essa pessoa, a empresa, o filósofo pode estar fora do tempo, né? Pode ter um grande comunicador do século XIX que tipo falou algo que seja totalmente contra a comunicação em massa que a gente vê hoje, né? A gente não vai tentar desacreditar aquilo que é fato hoje, né, da habilidade de comunicação que o mundo digital permite, porque aquela pessoa nunca falou nada quando aquilo não era uma possibilidade, né? Enfim, então, eu acho errado, o que eu estou dizendo dizer é que eu acho equivocado recorrer à Sociedade Vegana do Reino Unido para discutir essa questão de empresas, porque não era uma questão lá. Para falar sobre o termo veganismo, né, o que é vegano, o que não é, o que é uma flexibilização do termo, eu acho legal. A gente consegue recuperar a essência da criação do termo. Mas sobre aspectos pragmáticos, né, que é como que o veganismo se espalha pelo mundo, como que os produtos veganos estão presentes ou não nos supermercados, como que eles são comercializados, eu acho falho, porque a gente está falando de uma realidade de 80 anos atrás, quase. Né? Enfim, minha opinião, né? Não estou decretando que seja isso. Isso se aplica a mesma coisa a respeito dos patrocínios? Sim, até dentro disso que o Matheus falou. Tem uma hora que ele conclui, o meu pensamento é que sim, uma hora que ele conclui, está perto de concluir, que ele fala assim, era só o que faltava, ou algo assim, né? Ele usa uma expressão assim. A gente agora tem que atribuir o crescimento do veganismo, o sucesso disso, enfim, a viabilidade disso, justamente às empresas que, historicamente e ainda na atualidade, exploraram os animais. Né? Então, se aquela empresa continua, de outro lado, estimulando a exploração animal, na forma alimentar ou não, e você continua incentivando aquela empresa, você está dando dinheiro para aquele mesmo meio. Você não está dando a mensagem do boicote. O instrumento de boicote, antes, até incrível a gente ter que falar sobre isso, mas o instrumento de boicote sempre foi o principal instrumento para o veganismo. Sempre foi um instrumento muito importante para qualquer movimento social. Mas, em relação a direitos animais, que envolve muito diretamente o consumo, né, você podia ter na luta por direitos civis uma empresa que tinha um discurso racista ou um discurso homofóbico, como foi o caso da Coors,
nos Estados Unidos, né? Então vamos boicotar essa marca de cerveja, né? Mas assim, não era sobre consumo, né? Era sobre racismo, era sobre homofobia e tal. Quando a gente fala de veganismo, está muito mais diretamente relacionado àquilo que a gente consome, né? Porque se você não come, a pessoa não produz, né? E pronto. A gente consegue, em teoria, mudar totalmente esse sistema do dia para a noite, todo mundo parar de consumir. Não é o que vai acontecer, isso não é prático, mas está muito mais perto do consumo. Então o boicote, para o nosso movimento, ele é ainda mais poderoso do que já foi para qualquer outro movimento de justiça social. Então, a gente abrir mão disso porque a empresa começa a fazer um vegan washing, né? Passar um pano, falar agora temos produtos veganos, e ok, é legal que esteja nos mercados, porque pessoas vão acidentalmente, né, consumir aquilo, ou o vegano uma cidade X, que só aquilo que chegou vai ter a oportunidade de consumir aquilo, ou finalmente, né, naquele lugar lá mais remoto, tem agora esses lava-roupas biodegradável que não foi, né, não tem ingredientes animal, apesar de ser uma empresa grande, porque tipo, era a única opção que tinha ali. Ótimo. Mas isso não quer dizer que ele vai parabenizar essa empresa, né, ou fazer propaganda para ela. E essa não é a realidade da maioria dos veganos. A maioria dos veganos, ela está nos grandes centros. Não precisa estar, né? Não quer dizer que você vegano tenha que estar, mas ela está. E a gente tem esse poder do boicote. A gente abrir mão disso porque a empresa está passando um pano de um outro lado, é fazer o que ela queria. Que lança os produtos veganos aqui, ganham dinheiro e eles param de encher o nosso saco. E mais, né? Não só isso, a gente vai ter que gastar menos dinheiro com propaganda, porque agora eles começam a fazer propaganda de graça pra gente. Na minha palestra sobre colonização, quando eu falar do cage free, ou muito rapidamente, né, veja como quando a Mercy for Animals recebeu $1 milhão, a Animal Equality recebeu $500 mil, a HSI, a Humane Society International, recebeu também $500 mil para promover, né, isso veio carimbado, esse dinheiro aqui é para promover o consumo de ovos cage free, de galinhas livres de gaiola. Olha a sacada dessa empresa. Então, na verdade foi mais do que 2 milhões, tem mais uma aí no meio, foram 2,5 milhões de dólares. Isso é para uma campanha publicitária de empresas com presença mundial, ou de muitas empresas, né, que estão mundialmente aí querendo lucrar com essa história do cage free, é pouco dinheiro, né? Se for pensar em outdoors, e TV, e cinema, e não sei o quê, como é que chama, uma coisa não publicitária, né? O merchan, né? Que possa aparecer num filme, numa série, tipo, é pouco dinheiro. Mas eles com isso, eles conseguiram, com esse dinheiro, eles conseguiram não só calar os críticos, porque essas ONGs animalistas que antes criticavam, e está lá no site deles, até hoje eles vão mostrando na minha palestra, criticavam, eles pararam de criticar, só já ganharam. Mas mais do que pagar para eles calarem a boca, eles, com muito pouco dinheiro, colocaram toda a máquina dessas ONGs, o seu voluntariado e o dinheiro das pessoas que doaram para essas ONGs, porque doaram para os animais, né, colocaram essas pessoas para trabalhar em favor deles. Tipo, eles calaram eles e, com pouco dinheiro, conseguiram uma baita mão de obra e um recurso de autoridade enorme. Porque agora não é mais... Não, uma coisa é a propaganda falando beba leite e, não é o caso, né? Estou dando um exemplo, patrocínio Parmalat. Você fala, tá, mas o Parmalat falou para beber leite, não sei, né? Se é bem assim. E outra coisa, é uma ONG de saúde falando para você beber leite. Aí a mensagem já, né, chega mais fácil. Né? A mídia vai noticiar aquela palestra daquela pessoa, porque é um profissional de saúde, não uma empresa falando sobre aquilo. Então, da mesma forma, a associação de criadores cage free falar nossos ovos são melhores, para muitas pessoas colam, para outras ela fala, não sei, mas pô, você que está falando que é bom, também quem está me vendendo. Você vai lucrar se você me convencer. Né? Outra coisa é uma ou mais ONGs que já tem mais de uma década de história, agora falando, olha, esses ovos aqui são melhores para os animais. Você não duvida, né? Quer dizer, a gente duvida, acho que a maioria aqui duvida. Mas o público fala, porra, até os veganos estão falando isso, né? Deve ser realmente um sistema melhor, entende? E pagaram muito pouco para isso, né? E se pagaram muito pouco para conseguir algo tão grande, como em qualquer desigualdade social, né? Se alguém conseguiu alguma coisa muito barata, o outro pagou muito caro para perder aquilo, né? Então, quem perdeu, né? Em última análise, os animais. Mas eles perdem por meio do enfraquecimento das nossas ações.
Se eles conseguiram de maneira tão barata colocar toda essa máquina para trabalhar a favor deles, quer dizer que essa máquina deixou de trabalhar a favor dos animais por meio de nós. Dá licença. Quando, rapidinho, quando ele colocou a respeito da expansão, né, eu entendo, né, do entendimento da nossa luta abolicionista animalista, ele se aprofunda, de aprofundar, né, de não ficar, a gente busca na nossa abordagem o não consumo, o menos consumo possível, né? Sair o máximo possível do capitalismo, não colaborar com o capitalismo. Então, o que eu vejo que na abordagem de pessoas ditas veganas, que vêm com essa abordagem moderada, bem-estarista, eles fomentam o capitalismo, eles fomentam o consumo. Então, o consumo consome produtos, né? Você não vê o pessoal falando, esse pessoal que trabalha para o capitalismo, que é o veganismo, dito veganismo moderado, bem-estarista, de falar não consuma. Ele não veio com abordagem para a sociedade de falar, olha, planta o seu alimento, consome da sua horta, né? Vamos fazer uma horta comunitária, vamos consumir menos, né? O seu shampoo usa um produto natural, usa uma planta, né? Se alimenta de alimentos não industrializados, né? Então acho que isso tem a ver com expandir, né? De expandir para esse entendimento que é o significado do veganismo. Então, o que eu vejo que, só para encerrar, que o bem-estarismo, ele fomenta o mercado. Ele sempre vai dar uma desculpa de falar, olha, consome tal produto, por quê? Aí vem com aqueles argumentos rasos, né? De falar, já vi pessoas ditas veganas falando, olha, a sociedade, as pessoas não têm acesso a tal produto. Não tem acesso à Coca-Cola, então ela não tem outro refrigerante, vai ter que tomar Coca-Cola, porra! Né? Como é que você fala para uma pessoa que ela tem que tomar Coca-Cola? Porque ela não tem acesso ao... Fala para tomar água, pega suco, pega fruta, bota no liquidificador, bate, se alimenta da fruta. Esse argumento, essa informação que não é passada para a sociedade, que o discurso do bem-estarista é um discurso em prol do capitalismo. Isso é contramão à nossa luta abolicionista animalista. É isso. O senhor queria falar alguma coisa? O senhor queria falar? Eu tenho que falar tanto, tão ligado com a antroposofia, que é algo que o senhor está dizendo, o senhor é muito novo, como o nosso amigo da Índia. Porque tudo que começa, já começa há muito tempo, há 11.000 anos. Isso é uma pessoa que era um budista. Ele fez algo incrível sobre o contexto da Terra. Isso é incrível. E começa de algo que é a nossa alimentação principal, que chama-se o arroz orgânico, e que ele é o contexto do universo. Esse senhor, vocês são muitos novos, eu vou lhe dizer algo. Tudo que ocorre, e foi o princípio da vida, é ligado com a antroposofia, uma parte substancial que é a dentição, que é a biocibernética bucal, que tem mudado tudo. Ela é a ligação do equilíbrio do organismo. A ligação do equilíbrio do organismo, da onde esse senhor veio, já é ligado com o paíncio. O paíncio é o baço pâncreas. O baço pâncreas é o contexto exato daquilo que se incide no relacionamento do conhecimento do homem. Quando Rudolf Steiner, já viu falar de Rudolf Steiner? O pai da antroposofia,
ele já tinha tudo, era amigo do Beethoven, ele já tinha tudo do vegano, da parte substancial, como era desenvolvida o ser, a seiva, ligado com o organismo do ser humano. E quando ocorre isso, é algo substancial. Nós não precisamos de atacar a Coca-Cola, não tem que ter a parte perceptível de fazer outro contexto que somos nós que incidimos e conhecemos. Como você vai chegar um presidente idiota que tem aí e você vai falar que é fácil o cara estar ligado com arma? Esqueçam. Nós temos que ver aquilo que é o princípio exato daquilo que nós convivemos e vivemos. Obrigado pela contribuição. Tem mais alguém que queira falar sobre a questão do veganismo pragmático, abolicionismo, ou seguimos para a próxima fala? Palestra da Bia? Vamos para a palestra da Bia agora. Vamos voltar a chorar ou deixar? Para o vídeo, mas...